A paz do Senhor esteja sobre a vida de cada um de vocês. Que o Senhor nesta manhã venha guardar as suas vidas. Que o Senhor venha resplandecer a face dele sobre a vida de cada um dos irmãos, sobre a vida de cada uma das irmãs, até mesmo pessoas que vai estar nos acompanhando, até mesmo pessoas que vai estar nos assistindo através deste conteúdo. Meus amados irmãos e irmãs, venho, aleluias, trazer uma palavra para os vossos corações, uma palavra para as vossas vidas, palavras de edificação, palavra de renovo, uma palavra em que eu creio que pela direção do Senhor, pela orientação do Espírito Santo, esta palavra vai entrar em vossos corações para purificação, para restauração e também para avivar as suas vidas ministerial. Mas antes de tudo eu quero convidar a cada um de vocês, vamos estar orando, aleluias ao Senhor. Senhor meu Deus e meu Pai, apresentamos em tuas mãos cada vida de cada pessoa nesta manhã, meu Pai. Apresentamos os sonhos, os projetos, apresentamos os pensamentos de cada pessoa, de cada ser humano. Pai querido, visita o vizinho da esquerda, o vizinho da direita, o vizinho da frente. Visita, meu Pai querido, aquelas pessoas, meu Pai amado, aonde chegar este conteúdo, aonde chegar esse vídeo, que pessoas venham ser tocadas, que pessoas venham ser cheias da Tua palavra, que pessoas venham, meu Pai amado, aleluia, louvado é o nome do Senhor, que pessoas venham ser, meu Pai amado, despertadas pela palavra do Senhor. Pai querido e Pai eterno, diante da Tua presença, visita os leitos, meu Pai. Visita, Senhor, pessoas que se encontram acamadas, pessoas que se encontram muitas das vezes num leito terminal, ou até mesmo desenganadas, Senhor, pela medicina. Pai querido, visita essas pessoas, leva renovo, leva a Tua graça, a Tua misericórdia. Ah, Papai querido, é diante do Senhor, apresentamos a vida de cada pessoa, apresentamos até mesmo, meu Pai querido, clamando ao Senhor pela misericórdia do Senhor. Pai amado e Pai querido, é diante do Senhor viemos pedir, visita, meu Pai, aquelas pessoas do Rio de Janeiro que perderam o ente querido, meu Pai, nesta tragédia, Senhor. Visita, Senhor amado, leva o consolo, leva o conforto, meu Pai querido, pessoas que estão desabrigadas, que elas venham se encontrar refúgio na presença do Senhor, que elas venham se encontrar força que vai vir do Senhor, meu Pai querido, porque nós sabemos que bens materiais, meu Pai amado, todos vamos alcançar, meu Pai, mas também vamos perder. Mas nós não podemos perder a presença do Senhor, nós não podemos perder a presença do Teu Espírito Santo. Pai querido e Pai eterno, é diante do Senhor apresentamos cada família, meu Pai amado, que se encontra, meu Pai, no desespero por causa dessas chuvas, meu Pai. Senhor amado e Pai querido, olha para este povo, assim como foi no tempo de Noé, o Senhor olhou para o povo, meu Pai. Senhor amado, tenha compaixão, tenha misericórdia. Pedimos o Senhor, meu Pai querido, renova as forças, meu Pai, do cansado, renova a alegria, meu Pai, dos desesperados. Senhor amado, visita o oprimido, visita o órfão, visita a viúva, visita, Senhor, cada geração, meu Pai. Desperta o Teu povo, pois dizemos e engrandecemos o Teu nome, meu Pai. Aleluia, e glorificamos a palavra do Senhor. Assim seja. Meus amados e queridos irmãos, neste momento vamos estar lendo a palavra do Senhor, que vai se encontrar no livro de Ezequiel. Aleluia, livro de Ezequiel, capítulo 37, Vale de Ossos Secos. E o tema de hoje é renascendo do pó, uma nova vida espiritual. Então, passamos a ler a palavra do Senhor, que vai nos direcionar e nos dizer assim, inspirada pelo Espírito Santo. Veio sobre mim a mão do Senhor, e Ele me fez sair no Espírito do Senhor, e me pôs no meio de um vale, que estava cheio de ossos. E me fez passar em volta deles, que eram muito numerosos sobre a face do vale, e eis que estavam sequíssimos. E me disse, filho do homem, porventura viverão esses ossos? E eu disse, Senhor, aleluias, Tu sabes. Então me disse, profetiza sobre esses ossos e diz-lhes, ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Aleluia, assim diz o Senhor.
a esses ossos, eis que farei entrar em vós o Espírito e vivereis. E porei nervos sobre vós e farei crescer carne sobre vós estenderei pele. Porei em vós o Espírito e vivereis e sabereis que eu sou o Senhor. Aleluias. Até aqui, meus queridos, no versículo 6. Meus queridos, aleluias, engrandecido é o nome do Senhor, que o Senhor venha falar conosco. Meus amados irmãos, aleluias, a palavra do Senhor no livro de Ezequiel, capítulo 37, vai nos falar, aleluia, sobre uma visão que Ezequiel ali teve. Então Ezequiel, ele vai narrar a narração que ele teve. Ezequiel vai passar para nós a visão que o Senhor deu a Ezequiel. E ali, meus queridos, aleluia, louvado é o nome do Senhor. Ezequiel vai falar que o Senhor mostra para ele em visão, que o Senhor, o Eterno, vai dar para Ezequiel uma visão em que ali estavam um vale, um cemitério sem vida. E ali o Senhor vai mostrar para Ezequiel, o que você está vendo, aleluias. E ali Ezequiel vai falar assim, aleluia, Senhor, eu vejo um vale, eu vejo uns cemitérios, não tem vida, não tem nada, só sepulturas, só tem morte aqui neste lugar. E Ezequiel, meus queridos, ele vai relatar também que ele via ossos, numerosos ossos, não tinha como diferenciar de quem eram aqueles ossos, de qual pessoas eram aqueles ossos. E ali, meus queridos, a palavra do Senhor vai nos falar que Ezequiel vai, aleluia, falar para o Senhor, Senhor, só vejo ossos, não vejo nada aqui, só osso, só vejo né? E ali, meus queridos irmãos, a palavra vai nos falar, creio eu também, que estava um fedor muito grande, um enxofre, porque só existia osso, cadáver. E ali, aleluia, o Senhor vai dizer para Ezequiel, Ezequiel, filho do homem, profetiza. Um ponto que eu quero frisar nos seus corações, imagina quando o Senhor falou para Ezequiel, Ezequiel, profetiza. Ezequiel poderia muito bem falar, Senhor, como é que eu vou profetizar num lugar que não tem nada? Então Ezequiel, aleluia, ele não olhou através dos olhos carnais, ele pode até contemplar através dos olhos carnais, mas se Ezequiel não obedecesse à ordem do Senhor, Ezequiel não veria o milagre do Senhor, Ezequiel não veria a maravilha do Senhor que iria acontecer naquele vale. E ali o Senhor fala para Ezequiel, Ezequiel, como viverá, como voltará à vida esses ossos? Ezequiel, aleluia, podia falar, eu não sei. Mas Ezequiel diz assim, Senhor, tu sabes. Então Ezequiel pegou a responsabilidade dele e colocou nas mãos do Senhor e falou, Senhor, tu sabes, porque eu não sei, diante de mim não sai nada. Aonde, aleluia, que o Senhor vai falar para Ezequiel, então Ezequiel, já que eu sei, eu vou apenas dar uma ordem, e através da minha ordem, através da minha palavra, eu vou te usar, para que esses ossos que estão aqui, vivam. Então, meus queridos irmãos, e o Senhor fala para Ezequiel, Ezequiel, profetiza. Então ali, meus queridos irmãos, louvado é o nome do Senhor, Ezequiel, ele fala, Senhor, pela tua ordem, eu vou profetizar. Então Ezequiel vai e, aleluia, Ezequiel vai e profetiza. Aleluia, olha só que a palavra do Senhor vai dizer no versículo 6. E porém, é o Senhor falando para Ezequiel, quando Ezequiel profetizar, e porei nervos sobre vós, e farei crescer carne sobre vós estenderei peles, porei em vós o Espírito, e vivereis e sabereis que eu sou o Senhor. Aleluias, louvado é o nome do Senhor, meus queridos. Então Ezequiel vai profetizar. E a palavra do Senhor vai dizer que no versículo 7 Ezequiel fala assim, profetizei como a ordem do Senhor, e houve um ruído. O que é ruído, meus queridos?
Ruído é quando o Senhor te leva e Ele fala para você, faz algo. E na sua visão, na nossa visão, a gente não podemos ver nada. Mas se nós formos com os olhos espirituais, se nós formos com os olhos da fé, Ezequiel ele não foi com os olhos carnais, Ezequiel ele foi com os olhos da fé, Ezequiel foi com os olhos espirituais. E aí então Ezequiel em sonho, ele vai dizer que enquanto ele profetizava segundo a ordem do Senhor, houve-se um ruído, aleluias, e eis que se fez um barulho. O que é barulho? E eis que ele começou a ouvir barulhos, e ossos se ajuntaram, osso com osso. Não foi osso de um nem osso do outro, não. Cada cadáver que estava ali no chão era de uma pessoa. E esses ossos, eles começou a se formar um DNA de um ser humano. Olha a visão, olha a experiência que Ezequiel teve naquele momento. E a palavra vai dizer que Ezequiel olha e cresceram nervos sobre eles e cresceu a carne. Então a primeira coisa que cresceu foi o nervo. E depois veio a carne crescendo, aleluias, louvado é o nome do Senhor. E estendeu pele sobre eles por cima, mas não havia neles espírito. Então, meus queridos, o primeiro ponto, o nervo, depois a carne, né? Aleluias, louvado é o nome do Senhor. Os ossos, que foi em primeiro lugar, se formaram os ossos, a estrutura. Depois veio o nervo, a carne e, por último, a pele e o cabelo. Olha para você ver a experiência. Ezequiel estava tendo a experiência do Senhor mostrando para ele de um DNA humano que estava morto, que estava ali sendo formado. E, meus queridos irmãos, eram pessoas mortas, sem esperança, sem sonhos. Muitas das vezes você pode encontrar assim, como este povo que estava num vale, num cemitério, que vale é chamado de cemitério, não tem vida, não tem nada. E ali, meus queridos irmãos, a palavra vai dizer que Ezequiel contemplou acontecendo isso. Então, aquele monte de ossos começa a se pôr de pé, começa a ficar apenas osso. E ali Ezequiel então poderia ter, claro que Ezequiel também sentiu, mas ele não podia, o corpo dele não podia sair. Vocês acham que Ezequiel não queria sair? Mas ali era o Senhor mostrando a experiência no Espírito. Então ali o Senhor encheu Ezequiel de ousadia, porque Ezequiel também era carne como todos, mas ali no momento Ezequiel não estava em carne, Ezequiel estava no Espírito, aleluias. E ali Ezequiel viu crescer, viu juntar osso com osso, formar um ser humano, um esqueleto. E esses esqueletos se puseram de pé. É onde que veio o nervo, a carne, a pele, aleluias, louvado é o nome do Senhor, o cabelo. Mas ainda estavam mortos. Sabe por quê, meus queridos irmãos? Porque ainda não tinham espírito de vida. Eles estavam sendo formados. E a palavra do Senhor vai nos relatar que o Senhor, aleluia, vai dizer para Ezequiel: Ezequiel, está tudo pronto. Ezequiel agora vai falar: Senhor, eu vejo pessoas, mas estão mortas. Então o Eterno vai falar para Ezequiel: Ezequiel, profetiza o espírito de vida. Então, aleluia, Ezequiel vai e fala: Espírito, sopra sobre os 4 ventos desta terra. É aonde que veio o Espírito na mandarácia.
e entrou sobre aqueles corpos que estavam mortos, e ali, aleluia, aqueles corpos, meus queridos irmãos, louvado é o nome do Senhor, aleluia, louvado é o nome do Senhor. O Senhor vai dizer para Ezequiel desta maneira, que assim o Senhor ia fazer sobre a casa de Israel, sobre a igreja do Eterno, que muitas das vezes está sem sonho, muitas das vezes está morta espiritualmente, muitas das vezes o corpo pode estar lá, mas a alma está perdida, muitas das vezes pode se encontrar numa situação, mas sem esperança. E ali, meus queridos, a palavra do Senhor vai nos relatar que Ezequiel, após profetizar, ele contempla ossos sendo formado, e o Senhor, ele vai renovar os seus sonhos, o Senhor vai renovar os seus projetos. É assim que eu deixo a palavra nos vossos corações.